seja muito bem-vinda ao nosso podcast Você no Digital. E hoje nós estamos aqui ao vivo, é isso mesmo, nós estamos aqui diretamente com você, nosso convidado especial. E hoje nós vamos falar sobre comportamento. Mas eu não vou falar sobre comportamento sozinha. Vou falar com um especialista. Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Renata, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Hoje vamos falar como verdadeiramente o comportamento molda o seu resultado. Gente, nós vamos sair daqui com muitas ações, com muitas mudanças, né, Adriano? Porque a gente sabe como que o comportamento, ele interfere nos nossos resultados e às vezes a pessoa busca uma coisa e não consegue alcançar. O que eu falo? Tem pessoas morrendo agora com 90, 100 anos, 80 anos que nunca verdadeiramente olhou para o seu comportamento. Mas quando você pega os livros, quando eu falo de dinheiro, Segredos, Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa se enriquece, ou fala de hábito, ou de gestão de tempo e produtividade, Milagre da Manhã, 7 Hábitos, todos esses livros estão falando de mudança de comportamento. Sim. E até para você emagrecer, está falando de mudança de comportamento. E o que é um hábito? Hábito é um comportamento que se repete e instala em você e fica inconsciente. Eu falo que é igual dirigir. Porque para muitos, no primeiro momento para dirigir, foi muito desafiador. Sim, com certeza. Um pedal, retrovisor. Sim. Quem nunca arrancou o carro num dia com freio de mão puxado? Sempre. E hoje a gente nem pensa para dirigir. O iniciante, né? Faz automático. E isso é os nossos comportamentos. Estão todos automatizados, todos programados e a gente não para olhar para os nossos comportamentos. Então, gente, que você já entendeu um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje? Adriano, se apresenta para nós, conta pra gente quem é você, o que você faz. Meu nome é Adriano Santiago, hoje eu falo que eu sou treinador, eu trabalho com treinamentos no Brasil inteiro, o ano que vem, indo para fora, ano que vem está em fevereiro em Dubai, em março em Orlando, e eu sempre abro falando uma frase que a grande maioria, principalmente quem é empreendedor, já ouviu. As pessoas são contratadas pelo currículo, Sim. pelas habilidades técnicas, mas são mandadas embora pelo comportamento. Mas onde que você verdadeiramente aprendeu a olhar para o seu comportamento? Quais comportamentos estão te aproximando dos seus objetivos, dos seus sonhos? E quais comportamentos estão afastando? E o principal, como desenvolver comportamentos que vão aproximar dos meus objetivos? Nossa, como que a gente vai desenvolver, né, gente? Como que vai ser esse processo? Nós temos aqui um período que estaremos juntos, mas nós faremos ações, né? A pessoa, qual é o primeiro passo, Adriano, da mudança? Porque a pessoa ela tem um objetivo. Ela acha que basta ela colocar talvez no seu coração, colocar no quadro dos sonhos, que ela vai ter o resultado. Mas nós sabemos que não é assim. Por onde começar? Eu falo que hoje eu sou um cientista do comportamento. Sim. E uma das últimas formações veio um senhorzinho que ele falou uma chave que eu tô levando para todos os treinamentos. A solução do problema, de qualquer problema, é você saber qual que é o seu problema. O primeiro ponto é saber na onde que você tá, o que eu preciso desenvolver e quais são os comportamentos que eu preciso também deixar para lá. Sim. Porque todos nós, não existe comportamento ruim ou comportamento bom. Existe comportamento que afasta a gente dos nossos objetivos e comportamentos que aproximam. Uhum. Só que a maioria do ser humano, ele está dormindo. Por que é dormindo? Ele não olha para você mesmo. Ele quer mudar o outro, mas ele não quer mudar a si mesmo. Sim. E mudar a gente é muito desafiador. É muito desafiador. Mas a única pessoa que você é verdadeiramente capaz de mudar não é teu marido, não é teu líder, não é teu liderado, é você. Mas quando você muda, o teu mundo inteiro muda, porque você é capaz de inspirar as pessoas. E quando você olha primeiramente para o teu comportamento, olha, eu não acho que eu sou agressivo, não, eu acho que eu sou um fofo. Mas todo mundo acha que eu sou agressivo. Alecrim dourado. Renata, numa dinâmica, numa das empresas que são clientes nossas, Sim. eu faço uma dinâmica de feedback. Uhum. E coloco uma menina para dar um feedback para outra menina. Uhum. Só que eu já sabia ali o perfil comportamental dessas duas. E eu primeiro faço com a primeira, falo assim, como é que foi o feedback? Ela faz assim, gente, eu fui uma fofa com ela.
No ponto de vista dela, na percepção dela, verdadeiramente ela foi uma fofa. Isso numa dinâmica. Sim. Numa empresa, tinha umas 40, 50 pessoas, e eu pergunto pra outra menina como que ela recebeu aquele feedback. Ela fala, ela foi arrogante, tirânica, eu nunca gostaria de trabalhar com essa mulher. Nossa. Porque comunicação verdadeiramente não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, quem é responsável pela comunicação é o emissor. Só que você também comunica pelo seu comportamento. E no ponto de vista dela, ela foi uma fofa, mas de quem recebeu a mensagem... Viu que não era nada daquilo. E quando eu falo liderança, gente, é filha, marida, esposa, a gente lidera na igreja, a gente lidera em todos os lugares. Sim. E às vezes a gente tá perdendo pessoas, do nada meu casamento acabou. Gente, nada é do nada. Nada é do nada. Então o teu comportamento, ele vai moldando o seu comportamento, ele vai moldando o seu resultado, ele molda a sua comunicação, ele molda como você treina as pessoas, ele molda como você relaciona com as pessoas, ele molda se você começa as coisas e termina ou não. Só que você só toma consciência disso quando você quer olhar verdadeiramente para você. Não é para olhar para o problema, né? Porque a pessoa primeiro precisa de identificar que ela realmente tem aquele problema. Porque é o que você falou, a mudança, né, da responsabilidade, a culpa é sua. O problema não sou eu. Então, como que a pessoa vai mudar, sendo que ela não identificou que o problema está nela, né? O poder da ação é um treinamento que eu tenho que vem pessoas do Brasil inteiro aqui para Belo Horizonte. E a gente está levando ele pelo mundo todo. E nesse treinamento, eu abro... Os primeiros slides que a gente trabalha lá é a autorresponsabilidade. Sim. Eu tenho que ser responsabilidade... Eu sou responsável pelos meus resultados, pelos meus relacionamentos, pela minha comunicação. E é tão legal, Renato, que eu trabalho em várias empresas. O simples olhar para como você está comunicando com o teu time muda o jogo. Muda o jogo da liderança, muda o jogo de resultado, muda o jogo em casa. Eu trabalho com um programa de desenvolvimento de liderança em várias empresas. E o feedback que eu mais recebo, eu sou um marido melhor, sou uma esposa melhor, sou um filho melhor. Eu sou um ser humano melhor, inclusive na igreja, onde que eu congrego. É legal que está aparecendo muito nas minhas formações pastores, padres, psicólogos, psiquiatras que eu achava lá atrás que estariam mais preparados para lidar com o outro, e muitas vezes também eles precisam desenvolver. Eu adoro, por exemplo, quando tem um pastor na minha turma, por quê? Porque a gente ajuda ele a ajudar mais pessoas. A gente dá uma caixa de ferramenta para ele comunicar com mais pessoas e aquela mensagem que ele passar, ele ser mais assertivo. Então, gente, comunicação não é o que você fala, é que verdadeiramente o outro entende. E a pessoa, ela entende através do perfil comportamental dela e você fala através do seu perfil. Nossa, gente, olha aí. Às vezes você tá achando que as coisas não estão fluindo tão bem por causa de problemas que te cercam. Infelizmente ou felizmente, talvez o problema tá em você, mas não é pra você ficar chateado com isso, não. É pra gente conseguir ver o problema e resolver o problema, né, Adriano? Eu falo que, tipo assim, não é nenhum problema. A solução tá em você. Sim. A solução tá na gente. Só que a gente, igual ser humano, ele quer mudar o meu marido, a minha esposa, meu filho, mas não quer olhar pra ele mesmo. E ele vai fugindo disso. Mas se você não olhar verdadeiramente aquela metáfora da Alice no País das Maravilhas, tem que saber o mineirês, na onde que eu tô e para onde que eu vou. Quais comportamentos estão aproximando do meu objetivo e quais comportamentos eu preciso desenvolver. Eu preciso, às vezes, ser mais extrovertido, eu preciso comunicar melhor, eu preciso começar as coisas que, às vezes, eu tenho que analisar, eu não começo nada, eu tenho que tirar a bunda da cadeira, ou, às vezes, tudo que eu começo um monte de coisa e não termino nada. Porque tudo pra mim tem que ser coisa diferente. Vamos começar um monte de coisa, mas ele não termina nada. Isso é comportamento. E talvez para essa pessoa ela vai ter que falar assim: tudo que eu começo eu termino, tudo que eu começo eu termino. Vai ter que se programar para tudo que ela começar ela terminar. E tem pessoas que vai falar assim: eu não precisa ser perfeito. Os meus 90% já tá perfeito. Eu tenho que tirar a bunda da cadeira e agir. Então, cada pessoa é única. Então, quando você entende isso, você começa a desenvolver potenciais que você nem imaginava que tem. Renato, eu formei em marketing. Tive uma agência durante muito tempo.
e eu formei sem conseguir apresentar um trabalho na frente. Mentira. Eu passava mal. Sério? Pânico. O TCC, então, foi a coisa mais terrível da minha vida. E hoje, para quem me segue aí, eu estou dando treinamento no Brasil, cada dia eu estou no lugar. Então, eu sou a prova viva que todos os comportamentos eles podem ser medidos, treinados e mudados, se você quiser. Porque se você não quiser se desenvolver, nem Deus, nem Jesus faz nada por você. Eu falo que Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Com certeza. Porque naquela palavra oração tem a segunda palavra lá, que é ação. Sim. Toda Deus nos deu o livre-arbítrio, né, pra gente escolher o que a gente vai fazer. Oração, transformação, superação. Você vai ver que tudo tem ação. Sim. Nossa, não do outro. É minha. E quando eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno um líder melhor, um profissional melhor. Eu me torno uma pessoa melhor em todas as áreas. E agora, indo para o digital, aquela pessoa que está passando por um momento... Eu entendo que muitas pessoas passam por esse desafio de não conseguir aparecer, não ter ali confiança, né? Confiança, tem medo, tem inseguranças. Como que essa pessoa pode mudar esse comportamento? A pessoa que está começando no digital hoje não tem resultado nenhum. E às vezes acha assim, nossa, eu fiz 1 mês e já não, nossa, mas não chegou nenhum cliente. A pessoa, ela acha que o digital é assim, né? Instantâneo. Mas a gente tem que mudar e a gente tem que ser constante pra gente conseguir ter o resultado que a gente almeja no digital. Renata, como eu falei, eu sou a prova viva que Sim. Os comportamentos podem ser medidos, treinados e mudados. E eu vou trazer nossas formações novamente. Eu abro a formação falando o seguinte: quem aqui é mais introvertido, mais tímido? E eu sempre falo assim, talvez amanhã vocês vão ser os que vão me trazer mais problemas. Por quê? Porque aquela pessoa que talvez não falou a vida inteira, ela quer falar no outro dia, porque faz sentido para ela, porque que ela é mais introvertida, porque que ela é mais tímida. Então, o primeiro ponto para você desenvolver é você entender por que você tem esse comportamento e como desenvolver. É novamente a metáfora da Alice, entender na onde você está e para onde você quer ir. E para esse perfil que é mais introvertido, às vezes está buscando o perfeito, tem muito medo do julgamento do outro, de ser questionado, esse perfil muitas vezes ele tem que literalmente, desculpa o palavrão, gente, tem que ligar o foda-se. Porque senão esse medo o paralisa. Mas como ele toma consciência que ele tem esse comportamento, fica mais fácil para ele colocar em ação. Por isso que os introvertidos nas nossas formações, no segundo dia eles começam a falar. Porque faz sentido todo o comportamento que ele tem. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é muito perfeccionista, às vezes ela quer estar muito perfeito. Tem que dar muito detalhe e tudo. E talvez na internet ela precisa gerar uma conexão com o público que às vezes ela está perdendo. Então é muito entender ali quais comportamentos eu preciso desenvolver para ser uma pessoa melhor, para me comunicar melhor. E eu vou levar para um outro lado, Renata. A forma de vender na internet também, ela vai mudar. Eu não vou falar que ela vai mudar não, porque ela já vem mudando. Sim. Uma amiga nossa que ela trabalha junto com o Érico Rocha, direto com o Érico Rocha, ela é Platino 10 dela, que é minha xará, e ela estava falando que hoje já entenderam que a venda também é pelo comportamento. Com certeza. Porque aquele gatilho de escassez, aquele gatilho de urgência, ele ataca uma parcela da população. Mas tem pessoas que ele não compra na pressão. Ele precisa pensar, ele precisa planejar, ele precisa analisar. Então, para esse público, eu ataco vendo de uma forma e para esse público, eu vendo de uma outra forma. Então, eu falo que nada mais desigual do que tratar as pessoas iguais. Sim. Então eu tenho que tratar até para me vender essa pessoa que às vezes eu preciso dar mais informação, eu preciso de dar mais embasamento técnico, para ele sentir confiante e tomar a decisão certa. Eu tenho uma rede clínica odontológica, e os dentistas que são clientes, os dentistas falam, Adriana, parece que o cliente chegou lá e fez odontologia, porque ele sabe muito mais do procedimento que ele vai passar do que a gente. Porque esse perfil aqui, ele busca o conhecimento, a informação. Mas como é que eu gero credibilidade no digital para esse cliente? Eu tenho que dar informação, eu tenho que dar embasamento. Agora tem um perfil que tá nem aí.
Ele só quer saber do resultado. Aplica ali 3, 4 gatilhos, ele vai comprar. Ele vai comprar e aí... Mas é engraçado que a gente fala muito em vender no digital. Mas uma coisa que é muito importante pra gente vender no digital é o nosso resultado. Porque você vendeu 100 cursos. Vamos dizer assim, não desmerecendo ninguém, para pessoas que talvez foram ali na emoção e compraram um curso. E aí, dessas 100, 70% não concluiu o curso. 20% concluiu e sumiu. E 10% te deu feedback. Então é interessante fazer esse processo de venda muito bem estudado, né? Porque isso tudo interfere. Porque às vezes você tem um resultado financeiro ali no seu primeiro lançamento e depois, como é que vai ser? Porque você vendeu e não conseguiu ter o feedback, não conseguiu ter a prova para atrair novos clientes, né? Novos alunos. Lembra da dinâmica? Sim. Essa menina aqui, o comportamento dela é que é tudo para ontem. Uhum. Então, para ela, você pode até ser, entre aspas, mais grossa com ela, que ela tá nem aí. Uhum. Ela quer resultado, tudo pra ontem. É uma pessoa que tem um perfil e fala assim, vamos fazer alguma coisa, ela já tá lá na porta. Vai fazer o quê? Não sei, vamos fazer, vamos executar. Porque a mente dela é resultado, é velocidade. Sim. Mas se essa mesma forma de conexão, e eu tô falando, pode ser um profissional de educação física, pode ser um professor, pode ser qualquer... Não é a mesma forma que eu conecto com a menina que ela deu um feedback, que é a menina mais perfeccionista, que leva mais pro coração. Aquela pessoa que daqui 10 anos ela lembra tudo que você falou. Verdade. Você falou aquilo, aquele dia, tal, você tava com aquela roupa. Ela guarda no coração. Esse perfil que falou, nem lembra mais, tem outro que guarda. Então, como a gente está aprendendo aqui que a gente é responsável pela comunicação nossa, muitas vezes do jeito que eu comunico com uma pessoa, Renata, eu estou motivando ela. A mesma forma eu estou adoecendo as outras pessoas ao meu redor. E muitas vezes eu falo que a liderança, eu estou falando liderança, estou falando marido, esposa, mãe, pai, estão adoecendo as pessoas ao seu redor. E estão adoecendo, estou falando de adoecer mesmo. Ah, do nada o meu marido pediu pra ir embora. Gente, nada é do nada. Olha que a gente começa a buscar ver que tem uma sucessão de fatos ali. Até numa traição. Porque nada é do nada. Mas se a gente não aprende a olhar para os nossos comportamentos verdadeiramente, a gente vai repetir esse comportamento até o dia que a gente morrer. Porque a gente tem a certeza absoluta que esse comportamento é o comportamento certo. Porque lá na PNL fala, né, que é o meu mapa. Sim. A minha visão, é a minha verdade. Então tem a minha verdade, tem a verdade da Renata. E aí? Qual que vai ser a certa? Qual que vai ser a certa ali? Tem você, teu marido, e vocês vão falar que você tem 3 filhos diferentes. Aí tem uma empresa, tem um líder. Como? Eu falo que o que a gente trabalha muito hoje é a sabedoria comportamental. Eu entender o meu comportamento, mas eu adequar o meu comportamento para me relacionar com as pessoas ao meu redor de forma mais assertiva. Eu posso ter 2 filhos gêmeos, 2 meninas, 2 meninas. Elas têm comportamento totalmente diferente. E como que eu treino, motivo, lidero aqui, como que eu oriento a minha filha, é diferente da outra. Mesmo pai, mesma mãe, gêmeos. E a gente tende a comunicar, treinar, orientar todo mundo da mesma forma. Você quer ver um negócio que é comportamento? As pessoas não param para observar? Aquela pessoa que tem o papel de ser vítima. Sim. Ah, sou eu. Coitadinho. Coitadinho. Só que ele, na cabeça dele, ele tá certo. Uhum. Ele tem certeza que tá certo. E tem um protagonista. Sim. Tem uma pessoa que tem um papel de vitimista, tem um papel de outro de otimista. Tem pessoas, gente, eu tô falando que a grande maioria dos brasileiros, a gente foi treinado a ser reclamão. Eu chego nas empresas, gente, e o primeiro momento a gente faz um diagnóstico. É assustador como as pessoas são reclamonas. E eu falo, agradece que a graça desce, mas se você também reclama... Tem gente que não gosta dessa palavra, né? Que a desgraça desce. O que é desgraça? Uma pessoa que é desprovida de graça. Você pode olhar isso pela Bíblia, você pode olhar isso para física quântica, você pode olhar para onde que você quiser, independente da sua crença. Uhum. Se você conecta naquela energia de reclamar, você vai conseguir cada vez mais coisas para reclamar. E se você conecta na energia de agradecer, a graça desce.
as bênçãos, né? E só que você repete isso a vida toda. Aí você diz, não, que aquela pessoa tem sorte. Gente, olha o comportamento das pessoas prósperas. Mas tem uma coisa, Renata. O ambiente, ele molda o nosso comportamento. Sim, com certeza. Por isso que muita gente fala assim, novos ambientes, novas pessoas, novos lugares. Por isso todo mundo fala assim, talvez você... Eu não gosto dessa palavra, né? Você tem que ser o burro da mesa. Você é a média das pessoas que vocês mais andam. Só que isso aqui é um estudo de 80 anos de Harvard. Que é pior do que isso. Você é a média das 5, das 5, das 5. Se a gente não olhar para os ambientes que a gente participa, a gente herda aqueles comportamentos. Se você vive num ambiente que todo mundo reclama, numa família que todo mundo reclama, você vai ser um reclamão. Se você vive num ambiente que todo mundo trai, você pode ter certeza que mais cedo, mais tarde, ou você vai ser traído ou você vai trair. Qual ambiente você... E muitas vezes eu falo muito de honrar e respeitar a tua história, principalmente honrar e respeitar pai e mãe. Com certeza. E muitas vezes a gente tem que afastar de algumas pessoas. E afastar você não é separar, talvez não é manter distância, por exemplo, do marido ou de uma esposa, porque aquela pessoa tem um comportamento de reclamar tanto que ela acaba te influenciando. Mas às vezes você tem que tirar o poder dela de te influenciar. E para você voltar e inspirar essas pessoas. E assim foi eu. E aí a gente entra num ponto muito importante que é sobre o pertencimento. Por que a pessoa ela está naquele ciclo? Por que a pessoa não consegue sair, digamos assim, do berço, de onde ela foi gerada? Porque a gente sabe que os maiores desafios para a pessoa romper para o sucesso tá ali, naquela bolha que ela vive, né? E que ela se mantém ali. O ser humano tem algumas necessidades básicas. Uma delas é sentir pertencente. Sim. A família, a igreja, a torcida organizada. Eu falo isso muito no nosso treinamento, Renata. Se o teu filho não sentir pertencente em casa, ele vai arrumar algum lugar para sentir pertencente. Seja uma torcida organizada, seja um traficante, ou seja uma igreja, não sei. Cada um tem um caminho. Uma professora de Belo Horizonte aqui, uma das maiores instituições de ensino de Belo Horizonte, um dia lá no meu treinamento ela fala, minha filha tem 16 anos, foi morar com um traficante na favela. O filho que não se sente pertencente, eu tô falando, nós todos temos a necessidade de sentir pertencente. Só que a gente tem que trazer isso para... Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tenho que ficar ali... nesse meio o tempo todo. Isso vai aproximar dos meus sonhos e dos meus objetivos. Porque se conectar com novos ambientes, novas pessoas, novos lugares, é muito desafiador. Eu mudei recentemente. Para um novo lugar, eu estou morando nos bairros mais prósperos de Belo Horizonte de forma intencional. Sim. Porque novas pessoas, novo ambiente, novos aprendizados. E é tão legal isso, Renata, que todas as minhas decisões de subir o nível, o resultado vem. Eu estou falando resultado financeiro, gente. Estou falando resultado de comportamento. Sim. Então, a gente tem que escolher muito bem com quem que a gente conversa, com quem que a gente gasta energia. E, por exemplo, uma outra necessidade básica do ser humano é ser ouvido na essência. Eu falo que o ser humano ele foi treinado a ouvir para responder e não para compreender. Quando você... O que é ouvir para compreender? É ouvir e ficar curioso. Renata, por que você é diferente de mim? Sem julgamento, sem crítica, mas só falar assim... Deixa eu ficar curioso naquela pessoa, deixa eu compreender. Interessante, aquela pessoa é interessante, né? E sabe o que é engraçado? É sobre gerar desejo? É sobre gerar conexão. E o que o digital hoje, a gente está falando aqui? O digital muitas vezes é gerar conexão. Sim, com certeza. Porque o digital hoje é a avenida mais movimentada que existe. E para chamar a atenção... Agora, como é que eu gero uma comunidade, uma tribo? Como é que eu gero conexão? E muitas vezes, por que a gente não gera conexão com as pessoas? Porque a gente quer falar, a gente não quer ouvir. E quando a gente pega felicidade corporativa, engajamento nas empresas, quando pega como dar feedback, como liderar, qualquer conteúdo mais técnico que for, das melhores universidades do mundo, todos eles falam escuta ativa. Escutar verdadeiramente para entender e não para responder. Só que aí tem um segredo.
Quando você passa a escutar tudo e todos, você começa a aprender com tudo e com todos. Uma outra programação, né? Eu aprendo com tudo e com todos o tempo todo. Sim. Mas para você se programar disso, você tem que ouvir na essência. Eu atendo alguns clientes que são multimilionários, quem sabe multibilionários, que um dia ele falou assim, acho que tem 4ª, 5ª série, uma inteligência absurda, um cara sensacional. Ele fala, eu uso as pessoas. E muitas vezes você está procurando faculdade, está procurando... E às vezes é só ouvir de verdade, para entender. Porque a pessoa, ela fala o que ela quer, ela fala o que ela precisa, ela fala o que ela está esperando de você. Só você atentar ali as informações que ela mesma está te passando. E tem aprendizado nisso tudo. Então, isso é um comportamento. Sim. De que a gente foi treinado para não ouvir. Imagina no relacionamento amoroso, você tá brigando com a tua esposa ou vice-versa, aí sua esposa vem falar com você e fala assim, amor, me fala mais sobre isso. Em vez de colocar teu ponto de vista. Sim. Eu falo que 99% dessas discussões, ela morre. Por quê? Porque a pessoa só quer falar. Fala mais sobre isso. Por que você tá chateado? Por que isso aqui? Aí a gente começa a discutir um assunto aqui, daqui a pouco a gente tá falando de um outro assunto, porque o meu ego tá gritando e a gente foi treinado a ganhar a competição. Aí eu tenho que estar certo que o outro. E eu tô falando isso aqui, ó, marido, esposa, mas é pai Sim. com filho, filho com mãe, é líder. Líder, então, porque eu sou líder. E às vezes tua equipe tem a solução em você, a solução para vocês produzir infinitamente mais, mas o teu ego não deixa você, o ego, o comportamento, Sim. você conectar com as pessoas. Por isso que eu falo que é o primeiro momento a gente tem que trazer pra gente, tipo assim, quais são meus comportamentos? Eu sou introvertido, eu sou extrovertido? Tudo que eu começo eu termino, ou eu não começo nada, eu sou mais pessoas, eu sou mais processos, porque tem pessoas que vão ter que aprender a lidar com pessoas. Com certeza. E tem pessoas que vão ter que aprender a lidar com processos. Sim. Adriano, planejar para mim é perder tempo. Mas o teu próximo salto talvez é analisar melhor, é planejar melhor. Sim. Gente, olha para vocês verem. Quantas coisas nós podemos aprender aqui, né, nessa tarde nós estamos juntos. Por quê? Porque são ações e a primeira ação é a gente olhar para dentro. Olha para si. A gente trouxe algumas coisas assim que vai falar assim, não, senti essa aqui, essa foi para mim. Essa foi para mim. Mas com essa que foi para você, que você sentiu que foi para você, qual que vai ser a atitude que você vai tomar depois disso? Porque você reconheceu o problema, então você tem que mudar o comportamento, não é mesmo, Adriano? Então, para que você tenha o resultado que você tanto almeja. E desenvolver novos comportamentos é um desafio. Sim. Porque pela neurociência, você tem trilhas neurais instaladas. São trilhas que elas são grandes. Eu vou usar uma outra metáfora. Como se fosse uma trilha no meio da mata. Aquela trilha já está batida. Mas quando você desenvolve um novo comportamento, você tem que derrubar uma árvore, você Sim. tem que derrubar um capim, você tem que ir lá com um facão, que vai nascer de novo. E até essa trilha ficar muito forte, você tem que trazer esses novos comportamentos para a consciência. Por isso que primeiro tem que olhar para você, entender quais são os seus comportamentos e quais você precisa desenvolver. Sim. Porque aí você toma consciência. Será que eu estou sendo agressivo com a Renata? Será que a minha comunicação não está assertiva? Será que essa pessoa já perdeu a paciência comigo porque eu estou enrolando Sim. aqui, falando, dando muitos detalhes, ela não gosta de detalhes? Então, que você entende isso, você sabe onde que você está e você já começa a ter recursos para ir para onde que você quer. Sensacional. Então, existe uma pirâmide da PNL que tem um ambiente como base, porque ele molda nossos comportamentos. Os nossos comportamentos ele é herdado de papai e mamãe. Sim. É moldado na escola, na primeira infância. De todas as vezes que você foi traído, roubado, manipulado, todas as suas verdades internas estão moldando o seu comportamento. Só que daí para cima nessa pirâmide, o seu comportamento molda todos os seus resultados. Todos os seus relacionamentos. Toda a sua comunicação.
Gente, posso falar uma coisa com vocês? Nós poderíamos passar horas falando sobre comportamento, mas eu tenho uma sugestão pra você. Fala pra gente o seu Instagram e o seu contato, porque essa conversa vocês vão continuar com o Adriano, que ele vai conversar com vocês, né? Vai fazer o atendimento, porque são muitos detalhes que a gente precisa de alinhar no nosso comportamento, né? Deixa pra gente as suas redes sociais, só para o pessoal já te conhecer e saber onde que eles podem te encontrar. O meu Instagram é Adriano Santiago. A gente tá vindo com muito conteúdo aqui desse final de ano pro ano que vem. A gente tem uma ferramenta hoje tecnológica por trás, chama Codina. Essa ferramenta, ela está verdadeiramente ali no Centro de Medicina de Harvard. Então, estamos lançando no final do ano 3, 4 livros que a gente vai falar de comportamentos. O que você tá, Adriano? Por que você está falando de 3, 4 livros? Porque a gente vai lançar um de comportamento, um de relacionamentos, um de liderança e um de vendas. A gente vai traduzir os livros para cada segmento. Sim. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, a gente chega nas empresas, Renata, a gente vê a dor do líder. Sim, com certeza. Que ele acredita que ele tá certo, que todo mundo tá errado. Uhum. E às vezes pequenas ações trazem grandes mudanças. Eu tô falando que tem mudanças, tem feedbacks. Quem entrar no Instagram vai ver que a gente postou isso até ontem. Trabalhando liderança, a pessoa fala assim: Adriano, eu tô 11 quilos mais magros, eu tô 11 quilos mais feliz, eu tô 11 quilos mais... Por quê? Porque ele entendeu um monte de coisas ali que é um comportamento. Porque até a comida é um comportamento, porque a gente come as nossas emoções. A bebida, tudo em excesso ali, ó, bebida demais, sexo demais, droga demais, jogo demais, vício demais, são comportamentos. Mas por que você tem esses comportamentos instalados? Gente, olha aí, hein? Vamos analisar tudo isso que foi falado aqui, porque a gente pode alcançar coisas que a gente nem nunca imaginou que a gente era possível. Adriana, eu gostaria muito de te agradecer a sua participação, por você compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente nesta tarde e também, né, as pessoas terem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre, né, a sua jornada, né, e tanto que você tem contribuído com outras pessoas, né? A gente vai deixar na descrição do vídeo depois, na hora que sair no ar, depois também, né? Na hora que a gente sair do offline e tudo, vai assistir esse vídeo de novo, fica calmo. E lá a gente vai colocar o link do Instagram para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Se você já tiver o link do livro, você pode me mandar que as pessoas vão conhecer também o livro. Renata, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. E um convite que eu faço a todos: a olhar verdadeiramente para você, talvez como você nunca olhou na tua vida. Quais que são os seus comportamentos? Desde o acordar ao dormir. Sim. O que você faz? E você vai perceber que o teu dia tá todo automatizado e a gente nunca parou para olhar para isso. Verdade. E se a gente não parar, por que nossos treinamentos são... A gente recebe hoje aqui clientes do Brasil todo, porque a gente faz a pessoa, principalmente no primeiro dia, a olhar para ela como ela nunca olhou. Ah, meu marido deveria estar aqui. Não, é você que deveria estar aqui, é você que está aqui, você vai olhar para você. Sim. E quando você olha para você, você vai assim: entendi. O que eu preciso desenvolver, o que eu sou bom também, porque tem pessoas que têm muito talento e não conseguem ver o talento. Sim. Reconhecer o talento que ela tem. E tem pessoas que não conseguem reconhecer os pontos de desenvolvimento. E aí é esse equilíbrio que a gente busca. Gente, é isso aí, né? Equilíbrio é tudo. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que analisar e ver o que a gente pode tomar de ação. Não fique guardando um tanto de conhecimento, um tanto de coisa que você consome na internet, consome aqui, consome ali, e não coloca nada em prática. Vê o que você consegue colocar em prática a partir desse episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença aqui conosco. E é claro, gente, já compartilha esse vídeo com um amigo, uma amiga que vai gostar de aprender mais sobre comportamento. Um abraço e tchau, tchau!